Pensa só numa coisa. E se um problema que começa num único dente bem escondido lá na raiz pudesse criar assim ondas pelo corpo todo e afetar silenciosamente tudo, desde a saúde do coração até o seu metabolismo? É uma ideia poderosa, né? Muito. Hoje a gente vai mergulhar fundo na periodontite apical. É um nome meio complicado, eu sei. Sim, mas é para uma infecção dentária que é até bem comum. Exato. Mas as consequências são surpreendentemente amplas. O material que a gente tem aqui é uma coleção de estudos bem recentes que investigam essa conexão por todos os ângulos possíveis. Inflamação, diabetes, metabolismo. E até os micróbios específicos que estão ali envolvidos. A nossa missão aqui é conectar esses pontos, sabe? Entre essa infecção, que parece pequena, localizada, e a saúde do corpo como um todo. Para entender o que de fato está acontecendo debaixo da superfície. Isso. E olha, o mais importante é que isso não é mais só uma teoria, né? Os dados que a gente vai explorar hoje mostram uma ligação que é mensurável e estatisticamente significativa entre o que acontece na boca e o bem-estar do corpo inteiro. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro de tudo, o que exatamente é essa tal de periodontite apical? A gente pode chamar de PA para simplificar? Claro, PA. Olha, de um jeito bem simples, é uma inflamação que acontece bem na pontinha da raiz de um dente. Geralmente, a causa é uma infecção bacteriana que fica ali persistindo dentro do canal da raiz. Ah, então muitas vezes num dente que talvez já tenha tido um tratamento de canal antes. Exatamente. Um tratamento que, por algum motivo, não cicatrizou 100%. Pensa nela como uma pequena batalha crônica, sabe? Que o corpo está travando num espaço minúsculo, dia após dia. Uma batalha crônica. Gosto dessa imagem. E é aí que a coisa começa a complicar de verdade, certo? Porque um dos estudos que a gente analisou traz uma descoberta que para mim foi o ponto de virada. Pessoas com essa condição, com a PA, têm níveis bem mais altos de certos marcadores de inflamação no sangue. Sim, quando comparadas com pessoas saudáveis. Ou seja, a batalha não fica só no dente. De jeito nenhum. A infecção vaza, não as bactérias em si necessariamente, mas a resposta inflamatória que elas provocam. E quais são esses marcadores? Os estudos focaram em alguns que são, assim, bem conhecidos. O primeiro é a proteína C reativa de alta sensibilidade, a HSSRP. Certo. Ela é basicamente o alarme de incêndio geral do corpo, né? Se a HSSRP está alta, é sinal de que tem alguma coisa pegando fogo em algum lugar. Ok, um marcador geral. Mas eles foram mais específicos também, não foram? Sim, e aí a coisa fica mais direcionada. Encontraram, por exemplo, um aumento na interleucina 1 beta, a IL-1 beta. Pensa nela como um mensageiro químico que corre pelo corpo gritando ataque, ataque, sabe? Recrutando mais células de defesa e com isso mantendo a inflamação sempre ativa. Entendi. E tinha mais um que parecia ser o mais preocupante? O FGF23. Esse é um marcador que os cardiologistas olham com muita, mas muita atenção. Por quê? Porque ele está mais diretamente ligado ao risco de problemas cardiovasculares. É um sinal de alerta bem mais específico. Então, só para ficar bem claro, uma infecção na raiz de um dente está literalmente fazendo soar no sangue os mesmos alarmes que soam quando existe um risco de um problema cardíaco? Exatamente essa conexão. Isso é muito mais sério do que uma simples dor de dente. O que é fascinante aqui, e que um dos estudos mostrou, é que a relação não é só de causa e efeito. Ela é proporcional. Como assim, proporcional? O estudo descobriu que quanto maior a lesão que a gente vê na radiografia do dente, ou seja, quanto maior a área de inflamação ali na ponta da raiz, como o FGF23 e a IL-1 beta circulando pelo sangue. Espera um pouco, isso é incrível. Quer dizer que o tamanho do problema local se reflete diretamente na intensidade do problema sistêmico? É uma relação direta que dá para medir e tem mais uma camada de complexidade aí. Cal. O estudo também encontrou uma correlação entre um índice de massa corporal, o IMC, e uma circunferência da cintura mais elevadas e o tamanho dessas lesões dentárias. O quê?
Então, o estado metabólico geral da pessoa, se ela tem sobrepeso, por exemplo, pode influenciar o quão ruim a infecção no dente se torna? É isso mesmo. Exatamente. É uma via de mão dupla. Um ambiente corporal que já tem uma inflamação de base, que é algo comum em pessoas com IMC mais alto, pode ser um terreno mais fértil, sabe? Terreno mais fértil. Faz sentido. Para essas infecções prosperarem e se tornarem mais agressivas. Isso sugere uma teia muito complexa de fatores de risco que estão todos interligados. A saúde metabólica e a saúde bucal não apenas se encontram, elas se influenciam o tempo todo. Ok, então a lógica me diz que se você trata a infecção, seja com um novo tratamento de canal ou uma pequena cirurgia, a inflamação deveria começar a cair imediatamente. Fim da história, certo? Mas pelo que eu li aqui, o corpo tem uma reação inesperada, para dizer o mínimo. Seria o caminho mais lógico, né? Mas o processo de cura do corpo é mais complexo. Paradoxalmente, o que os estudos mostram é que os níveis de alguns desses marcadores inflamatórios, como a IL-1 beta e a HSCRP, na verdade, eles aumentam nos primeiros 3 a 6 meses depois do tratamento. Aumentam? Isso parece totalmente contraintuitivo. É como se, para apagar o incêndio, os bombeiros precisassem jogar um pouco mais de gasolina antes de usar água. A sua analogia era ótima. Outra forma de pensar é como fazer uma limpeza profunda num armário muito bagunçado. Certo. Primeiro você tem que tirar tudo para fora, né? A bagunça parece que piora, fica tudo espalhado pelo quarto, mas é a única forma de conseguir organizar de verdade no final. Entendi. O corpo pensa, ok, agora que tiramos o agressor principal, é hora da faxina pesada. E ele manda a tropa de choque da inflamação para limpar todo o estrago que ficou para trás. Então a própria intervenção, o ato de limpar a infecção, causa essa inflamação aguda e temporária. É o preço de uma limpeza profunda. Exatamente. Mas é crucial conectar isso ao quadro geral, porque o benefício a longo prazo é o que realmente importa. E ele é impressionante. O que acontece depois desse pico? Após um ano, marcadores-chave de risco cardiovascular, como o FGF-23, aquele que preocupa os cardiologistas, e um outro chamado ADMA. Eles não apenas voltam ao normal, eles caem para níveis significativamente abaixo dos valores que tinham antes do tratamento. Uau! Então o corpo não só apaga o incêndio, ele reforma o lugar e o deixa mais seguro do que antes. Isso. A inflamação inicial é o custo para se obter uma redução líquida e duradoura da carga inflamatória sistêmica. Faz todo sentido. Então, o tratamento bem-sucedido resulta numa redução real e sustentada daquela inflamação crônica de baixo grau que estava circulando pelo corpo dia após dia, causando danos silenciosos. Então, essa inflamação sistêmica não acontece no vácuo, né? Ela está acontecendo dentro de um corpo que pode já estar lidando com outras batalhas. E uma das mais comuns hoje em dia é o diabetes. Fico pensando como essas duas condições conversam entre si. E elas conversam bastante. Um dos estudos era justamente sobre isso. Uma análise que comparou pacientes com diabetes tipo 2 e pacientes não diabéticos. E os resultados foram muito claros. E o que eles viram? Pacientes diabéticos tinham uma prevalência bem maior de periodontite apical. O que significa que eles não só tinham mais dentes com infecções que nunca foram tratadas. Isso, mas também um número maior de tratamentos de canal que falharam, onde a infecção continuou lá, sabe? Mesmo depois do dentista ter tentado resolver. E por que isso acontece? Qual é a conexão? A análise dos dados mostrou uma correlação direta. Quanto piores os níveis de glicose no sangue, e principalmente de hemoglobina glicada... A famosa HbA1c. Exato. Quanto pior a HbA1c, pior era a saúde periapical desses pacientes. HbA1c, é bom a gente explicar isso, não é só a medida do açúcar no momento, né? De forma alguma. A HbA1c é como se fosse o filme dos últimos 3 meses do seu açúcar no sangue. Não a foto do instante. Não a foto, é o filme completo. Ela revela o quão bem o diabetes está de fato sendo controlado ao longo do tempo. E o estudo mostrou que quanto pior esse controle, mais infecções dentárias e piores os resultados dos tratamentos. Isso cria o que os estudos chamam de um ciclo vicioso, não é? Exatamente. É uma rua de mão dupla perigosa.
De um lado, o diabetes, especialmente quando mal controlado, dificulta a cicatrização e aumenta a suscetibilidade a infecções. O corpo simplesmente não consegue combater as bactérias no dente de forma eficaz. Ok, essa é uma mão da via. E a outra? Por outro lado, a inflamação crônica que vem dessa infecção dentária persistente pode, por si só, aumentar a resistência à insulina no corpo todo. Ou seja, a infecção no dente torna mais difícil para o corpo usar o açúcar do sangue, Exato. o que, por sua vez, torna o controle do diabetes ainda mais complicado. Um problema alimenta o outro. É a tempestade perfeita. Tratar a infecção dentária pode, então, não ser apenas bom para o dente, mas pode ser uma ajuda importante no controle geral do diabetes, e vice-versa. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. A gente já falou da inflamação, mas o que tudo isso significa para o metabolismo do corpo em um nível molecular? Uma das fontes é um estudo de metabolômica que eu achei fascinante. Eles rastrearam 44 moléculas diferentes no sangue dos pacientes por 2 anos depois do tratamento. É como olhar um motor do corpo funcionando em tempo real. Exato. E os resultados são a prova definitiva de que o efeito do tratamento é sistêmico e profundo. A gente pode dividir em alguns achados principais. Vamos lá. Qual o primeiro? Primeiro, o metabolismo da glicose. Depois de 2 anos, os níveis de glicose e piruvato no sangue caíram significativamente. O que isso quer dizer na prática? Isso é um sinal claro de melhora na tolerância à glicose. O corpo passa a lidar melhor com o açúcar. Que se conecta perfeitamente com o que a gente acabou de discutir sobre o diabetes. Tratar o dente parece mesmo ajudar o corpo a regular o açúcar. Precisamente. Segundo ponto, o metabolismo das gorduras, os lipídios. O que aconteceu com eles? Houve uma redução de curto prazo, naqueles primeiros 3 a 6 meses, nos níveis de colesterol e de certos ácidos graxos. Embora tenha sido um efeito mais temporário, ele mostra que o corpo faz um reajuste rápido no processamento de gorduras assim que a fonte crônica de inflamação é removida. Interessante. E o estudo também mencionou algo sobre aminoácidos, que me pareceu bem importante. Sim, e este é um ponto crucial. O estudo observou uma queda significativa nos chamados aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs. Leucina, valina. Esses mesmos. E essa queda aconteceu em apenas 3 meses. Isso é importante porque níveis cronicamente elevados desses aminoácidos estão consistentemente associados a distúrbios cardiometabólicos. Como diabetes tipo 2 e hipertensão. Exato. Reduzi-los, mesmo que seja por tratar um dente, é um passo na direção certa para diminuir esse risco sistêmico. Certo. E por último, teve um achado que o próprio estudo descreveu como notável. O que era? Era sobre o triptofano. Os níveis de triptofano, que é um aminoácido essencial que nosso corpo não produz, aumentaram de forma progressiva e significativa ao longo dos 2 anos inteiros de acompanhamento. E isso é bom por quê? Isso é extremamente positivo. Níveis baixos de triptofano estão diretamente ligados a mais inflamação e a um risco maior de doenças cardiovasculares. Então, ver o triptofano subir de forma tão consistente é um sinal de que a melhora não é superficial. Exatamente. O aumento do triptofano é a cereja do bolo, sabe? Pensa nele como o barômetro da calmaria no corpo. Gostei disso. Barômetro da calmaria. Se ele está subindo, significa que a tempestade inflamatória crônica está realmente passando e o sistema está voltando a um estado de equilíbrio e saúde. É um dos sinais mais claros de que a cura que começou no dente está sendo profunda e duradoura para o corpo todo. Ok, vamos juntar todas essas peças então. Depois de mergulhar em todos esses dados, o que esses estudos realmente nos dizem? Qual é a mensagem final? Se a gente organizar as conclusões principais, o quadro que se forma é muito claro e, eu diria, poderoso. Certo. Então, qual seria o primeiro ponto? Ponto 1. A periodontite apical não é só um problema do dentista. Sistêmica real, elevando marcadores no sangue que estão diretamente associados a um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Ok, claro. E o segundo ponto? Ponto 2. O tratamento endodôntico bem-sucedido, o tratamento de canal, funciona. Ele reduz essa inflamação a longo prazo. Mas é importante entender que pode haver aquele pico inflamatório temporário logo depois, que é parte do processo de limpeza e cura do corpo.
Certo, o paradoxo que a gente falou. Ponto 3. Ponto 3. Existe uma relação de mão dupla muito clara com o diabetes. O diabetes mal controlado aumenta o risco e a gravidade das infecções dentárias, e a inflamação vinda do dente pode piorar o controle do açúcar no sangue. Tratar um ajuda diretamente o outro. Perfeito. E o quarto? Ponto 4. Os benefícios de tratar a infecção vão muito além de apagar a inflamação. Eles impactam positivamente o metabolismo. A gente viu melhorias no processamento de açúcar e gorduras, a redução de aminoácidos de risco, como os BCAAs, e o aumento do triptofano, que é um forte indicador de saúde sistêmica. E para fechar, o quinto ponto. E, finalmente, ponto 5, que amarra tudo. O microbioma da infecção, ou seja, as bactérias específicas que vivem dentro do canal radicular, está diretamente ligado a esses marcadores sistêmicos. Isso sugere fortemente que o mecanismo-chave aqui são as bactérias, ou subprodutos delas, que de alguma forma escapam para a corrente sanguínea e acionam todos esses alarmes pelo corpo. É o que conecta a saúde da boca à saúde de todo o resto. Uau, é muita coisa para processar. Então, aqui fica uma última reflexão. Considerando o quão profundamente uma infecção crônica num único dente pode impactar a inflamação e o metabolismo do corpo inteiro, isso nos faz questionar que outras inflamações crônicas, aparentemente pequenas ou localizadas que a gente tem no corpo, podem estar contribuindo silenciosamente para grandes riscos à saúde, como doenças cardíacas ou diabetes. E o que a gente poderia ganhar ao finalmente dar atenção a elas e tratá-las.